aberta para a sessão. Autoriza o segundo secretário para a chamada dos senhores vereadores. Fábio José Carvalho, Francisco Gonçalves Lima, presente. Francisco Lima da Silva, Francisco José Pinheiro, Francisco Tarcísio Monteiro Andinho, Francisco Vieira da Silva, Hermano Eduardo Santos, José de Amélia Barros, José João Almeida, presente. O senhor vereador deseja passar a senhoria. Para aprovar. Ofício número 174, da Câmara dos Deputados Federal, Brasil, 6 de agosto de 2000, o senhor quiser, reunião negocial 2, ao concordar solicito Vossa Excelência a conhecimento desta iniciativa ao vereador Raimundo Saí Souza e os demais representados da situação do Ciro Senhor. Estaremos realizando no próximo dia 25 de agosto, corrente, ano, a campanha nacional de vacinação. Pedir todos, senhores e senhoras com mais de 60 anos. Temos designado para acompanhar este caso a doutora Lúcia Lourenço. A doutora Fonte, o diretor da Coreus, ele lamentava que houve um equívoco quanto à audiência pública e se colocava à disposição da Câmara Municipal, estava concluindo todos os dados para enviar para esta casa para dar conhecimento a todos os vereadores. Primeiro que para esclarecer, né? O entendimento do senhor será atendido. Ainda do vereador Santana enviar. Só me separar. A respeito do 79, eu acho que não há motivo para reclamação. Agora, quando vem na íntegra, eu gostaria de ver, para ver se nós, na questão do presidente do prefeito, não fazemos objeção nenhuma, eu seja votar de maneira. Autoriza a leitura do outro requerimento, dos requerimentos de Manuel Santana. Autoriza a leitura novamente dos requerimentos de todos os nossos excelências. Autoriza a leitura de todos os requerimentos do Manuel Santana. A respeito de uma referência que é o presidente. A respeito de qual o senhor tem? Uma licitação. Da licitação. Chaves tem duas baixas de lado dos professores, Enviar ofício ao senhor prefeito Carlos Luiz, solicitando que autorize o setor competente a fornecer os autos do processo de licitação, tipo tomada de preços, número 2001 de 5/17/001, objetivo aquisição de material didático e limpeza para almoxarifado central da Secretaria de Educação do município. Justifica que tal requerimento tem por objetivo facilitar o exercício de fiscalização das compras praticadas pelo Poder Executivo para que observe as normas vigentes na Lei Federal número 866 de 93. Manuel Santana. Eu também não vejo, mas como se tornou polêmico, tem que ser votada a próxima reunião extraordinária. Senhor presidente, eu preciso de Vossa Excelência no seguinte sentido. Todo aquele
que eles tivessem um requerimento como se fosse pedido de Estado, um gesto democrático, Vossa Excelência concedesse para aquele vereador em questão que defender o seu requerimento, como para aquele que está solicitando o destaque do requerimento, ele também justificar por que está pedindo esse destaque. Eu tenho o maior prazer em fazer um debate democrático com o líder do prefeito e explicar com clareza por que estou pedindo os autos desse processo de licitação, quais são as minhas dúvidas, quais são os questionamentos, inclusive colocar algumas evidências de coisas, de situações que podem deixar o prefeito numa situação muito constrangedora. Analisarei o pedido de Vossa Excelência. Vamos lá. Pela vereador Chico Pinheiro. Vossa Excelência passa a palavra ao vereador, mas aí me permitir, também, porque tem tratamento urgente de ação de julgamento. O senhor vai fazer requerimento verbal? Não, eu quero ainda, Vossa Excelência, para os seus requerimentos dar um critério de deliberações. Eu queria espaço. Eu estava explicando, como o líder do prefeito pediu para retirar e deixar um requerimento para nós soltando na próxima sessão. Eu me refiro ao requerimento do vereador Santana, viu? Eu queria fazer um adendo antes de tudo, eu quero pedir que a pessoa para pronunciar sentado. Ok, eu queria pedir a Vossa Excelência só para concluir aqui, aí eu abro o espaço. Obrigado. Encaminho o requerimento à secretária competente para que ela encaminhe bem de direito. Vereador Chico Pinheiro. Presidente, eu peço permissão ao Paulo Valério Gaspar para que dentro do conteúdo da explicação do motivo que ele faz aquele requerimento a respeito do monopólio de transportes aéreos para a fizesse um aditivo, Paulo Valério, também falando a respeito das promoções que eles fazem falsas, isto é, enganando o consumidor. Eles promovem uma promoção viagem para todo o Brasil e ganham 50% de abatimento. Aquilo eles fazem para vender todas as passagens que existem durante o dia nos pequenos veículos de transporte entre Brasil, Fortaleza, Recife e Paraíba. Eu fui comprar as passagens e disse, olha, eu ia levar uma passagem hoje na promoção de R$5 para Brasil do Norte, para Fortaleza, fazer uma revisão, e faz como? Se a passagem é 220 e tem 50% de abatimento, eu acho que eu tenho direito, de acordo com a propaganda que vocês estão fazendo aí, se for a propaganda pagar só R$110 pela passagem. Disse, não, mas essa promoção é de acordo com as vagas que existem. Quer dizer, ele faz a propaganda, você liga fazendo a reserva, ele diz que não tem mais promoção, não tem mais passagem para Juazeiro, ou para qualquer parte do país, 50%. De Fortaleza, eu fiz o telefone direto para Juazeiro do Norte, e aqui na Paz tem, e vendeu os passagens de Fortaleza a Juazeiro, com a redução de 50%, eu pegando o transporte aéreo de Fortaleza para Juazeiro. Então, senhor presidente, isso aqui tem que ser providenciado, tem que tomar uma medida urgente, em caráter de urgente, para que apague essas companhias que realmente têm o monopólio para o Brasil, acaba que isso é a sala mamada do povo das pessoas que passam pelos aviões. Eu estou sabendo que a empresa aérea nacional e tem condições de ir para Juazeiro cobrando R$78. Essa passagem de Juazeiro é uma Fortaleza. Juazeiro, R$78. Não seria viável, porque aumentaria o fluxo de pessoas que se destinam de Juazeiro para Fortaleza e vice-versa. Acho que R$78 seria. Não quer saber se é hoje, se é amanhã, assim, tem outra promoção. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, o assunto, como eu vejo que é de grande importância, que use o grande expediente, que fica um espaço mais livre para o grande debate. Ok. Aqui é só aumentar Pergunte de algum vereador que deseja fazer aquele verbal. Pela ordem do vereador Edgar Ferreira.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos colegas pelo reconhecimento da legalidade da licença do senhor governador de conduzi-lo por um período temporário a esta cadeira e, com certeza, do fundo do meu coração, irei procurar honrar aos colegas e à população juazeirense. Meu primeiro requerimento, senhor presidente, no sentido de ser enviado votos e reconhecimento e parabéns ao pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Padre Vileci Basílio, pela condução, coordenação e empenho, pela caminhada da Romaria da Terra a ser realizada em 19 de agosto. Esse vigário, pessoas simples e humildes, tudo tem feito em prol dos menos favorecidos, dos mais humildes. Esse trabalho é reconhecido por toda a população juazeirense, principalmente as mais carentes do bairro Pomerano e Bom Cabral. Como também, senhor presidente, solicitaria que fosse ao senhor, que fosse marcada uma data para que o referido padre Vileci viesse a essa casa receber o título de cidadão juazeirense. Como ele que foi dado no ano passado, com reconhecimento de todos os vereadores e autoria deste vereador. Secção você colocou. Segundo requerimento, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a vossa letra para ser em nome da casa. Segundo requerimento, senhor presidente, que seja enviado ofício ao senhor prefeito para estudar a possibilidade de viabilizar uma feira típica semanal de artigos e comidas da terra a se realizar no Parque Ecológico, mais propriamente onde foi realizado um evento religioso há poucos dias. Com isto, torna cada vez mais ativo, vivo o nosso comércio, a nossa mercadoria, como também é uma fonte de gerar empregos e rendas para o nosso município. Muito obrigado. Nosso vereador que deseja fazer aqui na verbal, Chico Pinheiro. Eu pretendo só dizer para esta casa que solicite ou peça ou me forneça do DETRAN o projeto que criou aquela instituição e o projeto que reclama naquela casa, de caráter de urgência. Outro requerimento, senhor presidente, é ao senhor presidente do Tribunal de Justiça para que eu mesmo mande esclarecer para esta casa a respeito do conteúdo de elaborações de habilitação e celebração de casamento. Olha, foi uma técnica que se tocou esta casa várias vezes aqui no pleito legislativo passado e que não se tomou nenhuma providência. Nós temos o nome, o comarca tem Distrito de Marrocos e Distrito de Pacis. Distrito de Marrocos tem um cartório que pode celebrar casamento civil. Distrito de Pacis tem um cartório que pode também celebrar e habilitar casamento civil. E tem o cartório do Juazeiro, que é o primeiro cartório, que também é habilitado para dar o fim. E eu pergunto a vossas excelências, Marrocos, Palmeirinho, não é comarca do Juazeiro, não? O pessoal de Marrocos, o pessoal da Palmeirinha, pode vir a Juazeiro casar simplesmente, mas os daqui não podem casar no Marrocos simplesmente. Por que a diferença? Agora eu faço como aquele cara do Tribunal de Contas de São Paulo. 2 + 2 são 4, depende do seu contratado para ser isso. Porque é que casamento de Juazeiro não pode ser feito no Marrocos? E por que casamento de Juazeiro não pode ser feito no Marrocos? Eu quero casar no Juazeiro, eu quero casar no Marrocos, eu vou casar no Marrocos. A mesma instituição federal é regida pela Carta Magna do país. Então, nós temos que resolver isso e se explicando qual a possibilidade dessa ocupação do pessoal da cidade querer fazer um casamento lá no Marrocos, não tem. E no Marrocos, querer fazer isso. Agradecido, muito obrigado. Vereador Manuel Santana. Oi, Nossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de que fosse remetido o convite ao senhor José Luiz do Nascimento, proprietário da Promoções Artísticas,
que fez contrato de publicidade com a administração, valor de R$ 79.500, de 23 de março a 22 de junho, para que viesse a essa casa explicar como foi dada publicidade no valor desse valor de R$ 79.000. Que causa estranheza a justificativa desse requerimento, que causa estranheza que esse contrato seja feito direto com uma representação de uma pessoa que não se põe de rádio, que inclusive é funcionário de uma emissora de rádio e que está comprando serviço das emissoras. Existe um intermediário, quando nunca se fez necessária a existência de intermediários para resolver isso. E R$ 79.000. E não justifica a negativa de que isso diz respeito ao trabalho de qualificação da mensagem a ser veiculada, porque existe um contrato anterior, uma licitação, onde a empresa expressiva propaganda e o valor dessa licitação, que está inclusive publicado no Diário Oficial, ganhou essa licitação, que é a concorrência pública 004/2001. Então seria convidar o Luiz para que ele viesse aqui, inclusive com a documentação dos serviços que foram prestados, as notas fiscais, o contrato com as emissoras, etc. Por isso que ele não é proprietário de rádio. A outra é também um convite para que o senhor prefeito ele enviasse talvez a sua curadoria no município para explicar para a gente o conteúdo e as medidas que foram adotadas no caso desse decreto-lei número 1414, de 20 de fevereiro de 2001, aonde o prefeito torna sem efeito os processos de licitação e tomadas de preço número 061/99, 065 de 99, 067 de 99, 074 de 99, 081 de 99. E o grave é que está na justificativa o seguinte: considerado que a administração passada, numa criminalização pátria, de forma relapsa, praticou abusos que combinavam com consideráveis prejuízos ao município, inclusive ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Que venha a informação de quais foram esses abusos, quais os prejuízos que causaram e que medidas legais está tomando o município para que o gestor irresponsável que cometeu esses crimes seja punido na forma da lei. Vereador Chiqueiro. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Peço ao senhor presidente que autorize a secretária da Casa fazer ofício ao prefeito municipal no sentido que o senhor prefeito analise a possibilidade dos moradores do conjunto Alpinorola ele analisasse muito bem o que é um funcionário ganhar 100, 120 reais, pagar água, pagar luz, e ainda o cheque vai descontado do aluguel daquela casa de 20 reais. Como é que vai viver aquela família? Aí, se existe uma possibilidade do município isentar de pagamento aqueles funcionários moradores do Alpinorola, porque nós temos que ver a situação financeira daqueles moradores. Como é que a pessoa, uma família, vive com 100, 120 reais, ainda descontando essas 3 parcelas? Acaba-se o salário daqueles vereadores, daqueles funcionários. Os vereadores temos que batalhar, temos que procurar o prefeito o que pode fazer com aqueles moradores. Como também prestigiar aqueles moradores lá do conjunto, na Floresta, com asfaltamento. Hoje é uma cidade bonita aquele conjunto. Chega de ser asfaltada toda, então tanto valoriza como é uma representação melhor para o nosso Brasil. Segundo requerimento do prefeito. Eu queria pedir a Vossa Excelência para ser em nome da casa. Autorize a secretária competente fazer ofício ao secretário de obra ou meio ambiente que desse uma passadazinha lá no bairro Triângulo. Fazer capinação. Hoje está ficando novamente aquele bairro abandonado, o mato tomando conta. As canaletas
rojando água do meio da rua, então que o secretário de obra mandasse fazer aquelas tipos de canaleta para evitar aquelas águas no meio da rua, casando até o buraco do calçamento, dando aquele maior destroço naquele bairro. Eu acho que é tempo dos secretários de obra e meio ambiente mandar seus fiscais andar, olhar, como também todos os vereadores, quem já foi ao sítio Espinho, olhar a situação dessa estrada das Três Marias para sair do sítio Espinho. Está quase terminada aquela estrada, está em situação difícil e o prefeito esqueceu das estradas. Realmente ele mudou, ele deu certeza que tem uma firma trabalhando, mas numa região, mas outro estado totalmente abandonada. Então aquilo ali, enquanto bota aquela empresa para fazer uma pavimentação, uma estrutura melhor, mandar passar uma máquina, mandar aqueles buracos, para que dê condições, os ônibus que fazem a linha para lá, os carros que viajam para lá, ter um tráfego mais pior e tenha mais condições. Era só. Era só, você faltou. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos recebido, de certa forma atrasado, o Diário Oficial do município, mas sempre nós nos deparamos com várias portarias do senhor presidente nomeando carros comissionados para essa casa. Nós já relacionamos mais de 10 carros comissionados que o senhor presidente já nomeou. Então nós gostaríamos que o senhor presidente acontecesse para este envio relação de todos os funcionários que Vossa Excelência nomeou, os cargos, vencimentos e colocar o que eles estão trabalhando. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento é um requerimento simples, é só ratificando o requerimento do senhor governador Chico Pinheiro, para que seja desatado para a entrega do título de cidadão juazeirense, que foi votado e aprovado pela Secretaria no ano passado, para o excelente senhor juiz de direito Francisco Pinheiro Duarte, hoje juiz da comarca da Itaúna. Vereador Pedro Borges. Gostaria que Vossa Excelência endereçasse ofício às suas excelências, ao prefeito municipal de Caririaçu, Silvânia, e ao presidente da Câmara Municipal, pela participação política da cidade de Caririaçu para a revisão. E que seja também endereçado ofício aos excelentes senhores, deputados federais, Armando Bezerra, Armando Feijó de Sá e Manuel Santana, para que eles se posicionem contra o projeto do presidente da República de cobrar dos inativos dos aposentados da Previdência Social, para que ele faça pelo menos esse gesto, para que na próxima eleição eles tenham pelo menos os votos dos inativos dos aposentados do INSS. Não sei se a casa permite, Vossa Excelência Ribeira, se achar por bem, não tem problema nenhum. Minha parte está autorizada. Agora, Excelência, eu gostaria de comunicar a casa e a mesma diretora desta Câmara que eu quero, aqui, em caráter irrevogável, renunciar o cargo de secretário da Secretaria de Saúde e Educação. Agora, isso é em caráter irrevogável. Renunciar desse cargo. Peço para pessoal a nossa assuntos que eu tenho observado e do deputado federal. Pois não, Excelência. Pois não. Se não for possível, na casa de questão do INSS, você também substituiu o requerimento. Perfeitamente. Vereador Fábio José. Eu acho difícil esse patrocinado agora. Bom, senhor presidente, chegou a esta casa, salvo engano, semana passada, um projeto de lei do senhor prefeito municipal pedindo mais 180 dias. Já havia sido concedido 180 dias no semestre passado, ele agora está pedindo mais 180 dias para fazer contratação temporária. Eu acho que esta casa não deve votar esse projeto sem antes o secretário de administração vir aqui informar esta casa o que está acontecendo, porque ele pediu 180 dias no primeiro semestre, dizendo que era para arrumar a casa. Não arrumou a casa ainda, vai precisar de mais 6 meses. Qual é o meu receio? Que no ano que vem, chegamos no ano de 2002, aí nós pedimos a prefeitura passar mais 180 dias contratando de forma temporária. E a gente sabe que o clientelismo e o eleitoralismo estão por trás disso. Então, senhor presidente, meu requerimento é no sentido que o secretário
de administração, ele fosse convocar nesta casa, antes de se votar qualquer projeto desse tipo, ele fosse colocado aqui para tentar elucidar os vereadores do que está acontecendo, o que é um absurdo. Estão burlando, inclusive, a lei do concurso público. Inclusive, a gente sabe que há centenas de professores e outros servidores concursados que estão esperando serem chamados, convocados e devidamente nomeados. Então, minha solicitação é no sentido que o secretário ele estivesse aqui o mais imediatamente possível. Eu acredito que na semana que vem, de forma urgente, para tentar esclarecer essa situação. Do seu requerimento? Com certeza. Eu queria dizer ao nobre colega, o vereador Marizé, que o requerimento entra na ordem do dia da próxima sessão e que autoriza a secretária a convocar o secretário na próxima sessão. Na ordem do dia da matriz é votado na sexta. Ser votado na terça-feira. Tudo bem. Então, terça-feira que o secretário seja convocado para que haja discussão aqui nesta casa. Porque se eu disser só para fechar essa questão, ele disse que não foi feito concurso nem para vigia, nem para auxiliar de serviço. Tudo bem. E os outros? Sobre isso daí, já resolvemos. Bom, segunda questão, senhor presidente. Nós tivemos aqui na semana passada o representante dos servidores fazendários em greve. Eles estão paralisados, como todos os vereadores estão devidamente informados, estão paralisados reivindicando reposição das perdas salariais. E na próxima semana vai haver uma paralisação geral dos servidores públicos federais. E os servidores municipais de Juazeiro já estão mobilizados, já que o prefeito Carlos Cruz não se dispõe ao aumento efetivo dos seus salários. Então, diante disso, eu pediria que na próxima sexta-feira o grande expediente fosse reservado aos servidores públicos, às organizações de servidores públicos, municipais, estaduais, federais, para que eles pudessem trazer a esta casa os esclarecimentos necessários em relação às suas reivindicações. Então, esse meu segundo requerimento, que fosse aberto o grande expediente, na próxima sexta-feira, às organizações de servidores públicos, municipais, estaduais e federais, para que eles pudessem aqui fazer uma exploração de sua situação atual e de suas reivindicações. Esse requerimento pode ser analisado. Vereador Rita Legal. Petição para me pronunciar sentado. Desejo enviar ofício de agradecimento ao Dr. Armando de Paula Bandeira, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela sua presença e participação no segundo encontro regional de gerentes sociais, que foi realizado ontem em nosso município. E que esse mesmo ofício seja enviado à doutora Ana Paula, secretária de Ação Social, em agradecimento pelo seu total apoio desde nosso... Muito obrigada. Vossa Excelência, atenção. Pergunto se os requerimentos, senhor presidente. Eu pedi bem a decisão tomada pela Vila Respeito do requerimento do nosso colega Flávio André. Confesso. O primeiro requerimento do vereador Flávio André, Os 180 dele, vou convocar o secretário para a próxima sessão. mas para se convocar o secretário não tem que ser autorizado pelo secretário. Não existe essa. Vossa Excelência quem coloca em votação, é isso? Estou só perguntando. Eu queria pedir aqui a Vossa Excelência, e aproveito e seja peço permissão para fazer isso tempo, é que seja feita uma revisão constitucional nessa casa. Só isso, obrigado. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Eu só tenho um vereador que deseja que algum requerimento seja posto em votação em separado. Todos os requerimentos foram deliberados. Autoriza o secretário executivo e encaminhamento de pergunta se tem algum projeto na entrada na casa. Autoriza o primeiro secretário a fazer a leitura.
providências. Fica denominado posto de assistência médica PAN, prefeito José Geraldo da Cruz. O posto localizado nas mediações da Praça dos Olivos, na cidade de Juazeiro do Norte, do estado do Ceará. Artigo 2º. A presente lei é vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Fica revogada a discussão em contrário. Salvo das sessões da Câmara Municipal ao 17 de agosto de 2000. Vereador doutor José Alves de Almeida. Projeto de resolução, sentido cidadão no Rio, Juazeirense adota outras providências. Fica concedido o título de cidadão de Juazeirense ao ilustre senhor ministro do Planejamento e Orçamento de Gestão, doutor Marcos Cavallo, revelando serviço prestados à nossa cidade. Artigo 2. Fica a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Fica revogada as funções de contrário. Salvo da exceção da Câmara do Pode Fazer do Norte, 14 de 3 de agosto de 2001. Edgar Ferreira da Silva, vereador, autor, subscrito todos os edis. Projeto de lei regulamenta a realização de laqueadura do Baia como método contra aspecto e outras providências. Fica autorizado a rede pública de saúde a realizar laqueadura como método contraceptivo. Os critérios adotados como pré-requisito para os procedimentos são os mesmos definidos pelo Conselho Federal de Medicina e pelas normas do Ministério da Saúde. 2. Darão prioridade à realização dos procedimentos. As leis de indicação de laqueaduras aparecem como indicação médica e prevenção de gravidez de alto risco. Artigo 2. Será criada uma unidade de referência especializada em saúde da mulher para realizar a triagem das pacientes aptas aos procedimentos, assim como orientá-las quanto ao método contraceptivos seguros. Artigo 3º. Fica autorizado o Conselho Municipal de Saúde com a homologação do Secretário Municipal de Saúde a definição da quantidade de procedimentos a ser realizados por mês, com base na capacidade do teto financeiro do município. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de publicação revogada da instituição encontrada. Milenar da Câmara, 17 de agosto de 2000. Doutor Santana. Justificativa. A laqueadura do bairro, popularmente conhecida como ligação de trombas, é um método conceptivo permanente praticado com regularidade nos hospitais brasileiros de forma clandestina, irregular e leviana, que via de regra tem sido responsável por diversas complicações, sem que os executores do ato assumam a responsabilidade sobre os mesmos. Rotineiramente, tal procedimento tem sido utilizado como moeda eleitoral por políticos e escrupulosos que, burlando a lei, troca as pequenas cirurgias por das pacientes e as suas famílias. Nesta prática clandestina, mulheres jovens têm sido esterilizadas de forma irresponsável e a confio da lei. Com o objetivo de regularizar a prática de laqueadura, adotando os critérios éticos e oferecendo assistência médica àqueles que procuram os mesmos contraceptivos seguros, mas é necessário garantir de maneira legal o acesso das mulheres à prestação de serviços na rede pública, a exemplo do que vem atualmente em outros municípios. Projeto de lei dispõe sobre a inclusão de estudos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, no currículo disciplina História, na área de conhecimento de estudos sociais, constante e grade curricular na rede de ensino do município, a nota de providência.
Artigo 1º. Fica autorizado através da Secretaria de Educação incluir o ensino de História na área de ensino de estudos sociais e estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente de 8.769, 3 de julho de 1990. Artigo 2. O referente estudo tem a função de proporcionar conhecimento aos direitos e deveres individuais e coletivos adquiridos pela criança e adolescente do nosso país, com advento da lei interna. Artigo 3º. Com a inclusão do Estatuto da Criança e do Adolescente nos conteúdos programados na disciplina de História, a carga horária da mesma permanecer obedecendo o suprimento da Lei Federal 93, 94, 96, que trata do marco curricular do ensino fundamental. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no início do próximo ano letivo. Artigo 5º. Revoga-se discussão em contrato. Sala das Sessões da Câmara, 16 de agosto de 2001. Rede de Castro, desabancado, vereador, inscrições de quase toda a casa. Senhor presidente, eu só dizer da vez que informei se com a remissão do nosso colega, uma cópia do projeto sobre as laminadoras. Muito obrigado. A mensagem do prefeito 879, senhor presidente, eu peço à secretária executiva da Casa para ler. Mensagem número 879/2001 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto da Cruz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vimos por intermédio desta cumprimentar vossas excelências a oportunidade que se submete a honrosa apreciação desse egresso colegiado do projeto de lei número 26/2001, que visa dar nova denominação ao Hospital Infantil Estefânia Rocha Lima, adotando outras providências. Como são sabedores vossas excelências, o antigo Hospital Infantil, que ora se comenta, fora construído em próprio pertencente à extinção Legião Brasileira de Assistência, LBA, em parceria com a municipalidade, situada na Avenida Leandro Bezerra, no bairro Salgadinho, cujo objetivo era o atendimento à gestante e à criança de 0 a 6 anos. A administração municipal construiu um novo hospital, equipou e colocou em funcionamento esse novo nosocômio, dessa feita não só para o atendimento às gestantes e às suas crianças, mas a toda a comunidade carituazense do Norte, feito para isso, providenciar novos e modernos equipamentos médicos hospitalares, como apoio do governo do Estado do Ceará e de sua Secretaria de Saúde. Com justificativa e agradecimento ao apoio recebido pelo governo estadual, propomos aos ilustres representantes do povo do Juazeiro do Norte nova denominação ao próprio municipal, com homenagem ao Dr. Tasso Pedro Gereissati, grande governador do Ceará, a quem todos nós devemos agradecer pela sua firme e decisiva atuação em favor dos mais necessitados. Artigos homenageados no exercício do mandato de governador do Estado, o Dr. Tasso Gereissati, político da mais excelente qualidade, sem nenhum vínculo familiar, voltou-se para Juazeiro do Norte como se integrasse o seu povo de tantas e tantas ações administrativas e assistenciais, favoreceu-os com presteza e eficiência ímpares. Não faltou jamais qualquer apoio às reivindicações apresentadas pela representação política juazeirense e muitas vezes, independentemente daquelas, provinha a Juazeiro e ao seu povo com todo o esforço pessoal e governamental. O momento é de demonstrar aquele que soube vencer o diálogo municipal e adotou outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final assim exala parecer. A referida mensagem tem amparado a nossa lei orgânica aos dois membros internos na Constituição Federal e Estadual, razão por quem merece a devida tramitação desta Casa Legislativa. Visa a celebrar novos contratos de pessoal por tempo determinado para ajustar e dinamizar a máquina governamental para atender o programa de governo da municipalidade e não deixar que os problemas existentes e os futuros sofram solução de continuidade. Não se vislumbra no presente projeto qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Diante do exposto pela aprovação da matéria, presidente Francisco Firmino da Silva, vice-presidente da CID Monteiro Lantinho. A Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento assina José Rodrigues Filho, secretário, vice-presidente, pelas mesmas conclusões.
Mensagem número 873/2001, projeto de lei 20, que versa sobre a celebração de convênio de ajuda financeira em prol de entidades públicas ou privadas classificadas com finalidades lucrativas e de função filantrópica, com prestação de serviços diretos ou indiretos à comunidade local, adotando outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final assim opina. A referida mensagem tem a para da nossa órgão que é regimento interno da Constituição Federal e Estadual, razão por merece a devida tramitação dessa casa. Visa a celebração de convênios de ajuda financeira em prol de entidades públicas ou privadas que não tenham fins praticos ou que sejam filantrópicos com prestação de serviços à comunidade e que deverão ser prestadas essencialmente nas áreas de educação, cultura, desporto, lazer e assistência social em prol da criança, adolescente e idoso. Ante o exposto, essa comissão resolveu por unanimidade, sem nenhuma restrição, opinar pela aprovação da matéria. A Comissão de Orçamento também pelas mesmas conclusões, bem como a Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Anexo a esse projeto encontra-se a emenda de autoria do vereador Manuel Santana, que fica o chefe do Executivo de Juazeiro do Norte, autorizado a firmar convênio, visando repasse financeiro em favor de entidades públicas ou de função filantrópica que prestam serviços diretos ou indiretos à comunidade local em atividades voltadas para os seguintes setores. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar cuidadosamente a emenda supressiva do vereador Manuel Santana, assim é dada a parecer. A referida emenda está em desacordo com o inciso 4 do artigo 52 da Ordem do Município, se não vejamos. Artigo 52. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre 4. Matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. Logo, não merece a aprovação a emenda discutida, posto que trata-se de emenda supressiva que invade a competência exclusiva do prefeito municipal, como já afirmou em entendimento a presente comissão em diversos pareceres. Ante o exposto, essa comissão resolveu por unanimidade, sem nenhuma restrição, opinar pela desaprovação da matéria. Pelas mesmas conclusões, a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como a Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Mensagem número 874/2001, projeto de lei 21, que dispõe sobre alterações à dispositiva da Lei Municipal 2194, 23 de maio de 97, que criou o Conselho Municipal do Trabalho Comum, e adotando outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assim exata parecer. A referida mensagem tem a parte da nossa lei orgânica e regimento interno da Constituição Federal e Estadual, razão porque merece a devida tramitação dessa Casa Legislativa. Visa alterar o Conselho Municipal do Trabalho Comum para adequar o órgão às exigências legais impostas pelo Conselho Estadual do Trabalho, bem como descentralizar a política administrativa das ações desenvolvidas pelo COMUT. Não se vislumbra para esse projeto qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ante o exposto pela aprovação da matéria. Francisco Firmino da Silva, presidente, vice-presidente da Cícero Monteiro Landim. Mensagem 875/2001, o projeto de lei número 22, que prevê a necessidade de utilização do Pacto Executivo para a verificação de serviços que venham a danificar as nossas artérias pelas empresas prestadoras de serviços elétricos, hidráulicos, esgotos e telefônicos, bem como as suas empreiteiras e multa em caso de desobediência e ou infração. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assim exata parecer. A referida mensagem tem a parte da nossa lei orgânica e nosso regimento interno na Constituição Federal e Estadual, razão por que merece a devida tramitação dessa Casa Legislativa. Visa a previsão de necessidade de autorização do Pacto Executivo Municipal para a efetivação de serviços que venham a causar danos às artérias pelas empresas, prestadores de serviços elétricos, hidráulicos, esgotos telefônicos ou por suas empreiteiras, prevendo ainda multa em caso de desobediência ou infração. Ante o exposto, essa comissão opina pela aprovação da matéria. Está assistindo em Chico Benedito.
Mensagem número 876/2001, projeto de lei número 23, que visa autorizar o Secretaria Executivo Municipal a dar denominação a prédios públicos construídos pela municipalidade, adotando outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final assim opina. A referida mensagem é para a nossa Orgânico Municipal e Regimento Interno Federal e Estadual, porque merece a devida tramitação nessa Casa Legislativa. Visa autorizar o Secretaria Executivo Municipal a dar denominação a prédios públicos construídos pela municipalidade, bem como homenagear cidadãos que realmente contribuíram para o engrandecimento do Atlético Norte. Ante o exposto, esta comissão opina pela aprovação da matéria. Chico Benedito e Tarcísio Landinho. Mensagem número 877/2001, projeto 24, que versa sobre a promoção de um sorteio entre os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano do município de Juazeiro do Norte, adotando outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final assim opina. A referida mensagem ampara a nossa lei orgânica e regimento interno na Constituição Federal e Estadual, razão porque merece a devida tramitação dessa Casa Legislativa. Visa a realização de um sorteio entre os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano do município de Juazeiro do Norte de diversos bens de valor, objetivando estimular os contribuintes a pagarem seus impostos em dia e aumentar a arrecadação com a diminuição da inadimplência. Não se vislumbra do presente projeto qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ante o exposto, essa comissão opina pela aprovação da matéria. Pelas mesmas conclusões, a Comissão de Finanças e Orçamento. Ainda a mensagem número 878 do senhor prefeito municipal, projeto número 25, que trata da revogação da lei municipal 2532, de 24 de maio de 2000, que dispõe sobre incentivos fiscais de até 100% dos tributos municipais. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Cesar Parecer. A referida mensagem ampara a nossa lei orgânica e regimento interno, razão porque merece a devida tramitação dessa Casa Legislativa. Visa a revogação da lei municipal número 2532 de maio de 2000, tendo em vista que se deve obedecer rigorosamente a lei complementar federal número 101/2000, que veda expressamente a concessão de incentivos desta natureza. Não se vislumbra do presente projeto qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ante o exposto, essa comissão opina pela aprovação da matéria. Pelas mesmas conclusões, a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei de ouvido do vereador Chico Pinheiro, que revoga a lei municipal 1760 de 5 de julho de 1909. Gostaria de registrar a presença aqui do deputado federal Roberto Pessoa, do grande deputado Dr. Sérgio Jano. Eu gostaria de convidar o novo deputado a sentar na cadeira da frente. Projeto de lei de ouvido do vereador Francisco José Pinheiro, que quer revogar a lei municipal 1760 de 5 de julho de 1992, que denomina a Avenida Carlos Jesus Flor, a avenida que tem início na rodovia Juazeiro, Caribe Sul, sentido leste-oeste, com término na colina do Outro, bairro Novo, passando a ser denominado de Rua dos Pombos. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assim exala parecer. O presente projeto de lei tem amparo na nossa lei orgânica e nosso regimento interno, razão por que merece a devida tramitação dessa Casa Legislativa. Outro sim, a atual Avenida Padre Jesus Flor é conhecida como Rua dos Pombos, como noticia abaixo assinada dos moradores daquela localidade. Cabe mais, não se vislumbra no presente projeto qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ante o exposto, essa comissão resolveu por unanimidade e sem nenhuma expressão opinar pela aprovação da matéria. Presidente Chico Benedito, relator, vice-presidente Digo, Francisco Tarcísio Monteiro Landinho. Presidente, se encontra na mesa 3 projetos de lei que estão sendo devolvidos no primeiro semestre de autoria do vereador Manuel Santana
passe livre nos transportes coletivos para os agentes sanitários de saúde, que havia sido pedido vista pelo vereador Zé Roque Soares e Edgar Ferreira. Projeto de lei que cria meia passagem para os idosos em atividades culturais e dá outras providências, pedido de vista feito pelo vereador Tarcísio Landim. E o projeto de lei que cria no âmbito do município o meio de jornalismo Coelho Alves para melhor reportagem social e dá outras providências, pedido de vista feita pelo vereador Desiguan Gonçalves. Senhor presidente, gostaria de saber se era possível colocar esses projetos na votação da próxima sessão. Senhor vereador Chico Pinheiro. Só que Vossa Excelência quer aproveitar a secretária competente a fornecer para a minha pessoa cópia de todos os pareceres dados pela comissão. Muito obrigado. Autorizado na parte do vereador Chico Pinheiro, vereador Só sobre a minha emenda. e eu só pedi que mandar o senhor para a nossa. Coloco na ordem do dia da próxima sessão. No dia seguinte, pergunta ao primeiro secretário se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Autoriza a leitura. Projeto de lei da autoria do vereador Sai Souza com a subscrição de Tarcísio Landim, que denomina de quadra de esporte ex-vereador e ex-escritor Vicente Ribeiro Sobrinho, senhorzinho, a quadra de esporte existente no prédio da Guarda Municipal, com parecer favorável das comissões competentes. Discussão. Em votação. Em por favor, a Câmara Senado do Cabé. Declaro aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Sai Souza com a subscrição de Tarcísio Landim, que denomina de sala senadora Alacoque Bezerra, a sala existente no prédio da Guarda Municipal e adota outras providências, com parecer favorável das comissões competentes. Discussão. Em votação. Por favor, a Câmara Senado do Cabé. Declaro aprovado. 3 abstenções. Manuel Santana, Vasco Marques e Fábio José. De autoria do vereador Sai Souza com a subscrição de Tarcísio Landim, que denomina de auditório a educadora Olívia Magalhães, o auditório existente no prédio da Guarda Municipal e adota outras providências, com parecer favorável das comissões competentes. Discussão. Em votação. Por favor, a Câmara Senado do Cabé. Declaro aprovado. Por unanimidade. Vereador José Rodrigues, que denomina de rua Antônio Ferreira Lima, a rua com início na Sebastião Palmeira e final da linha férrea paralela ao leste com a rua Joaquim Leandro de Souza, no loteamento Vila São Francisco e adota outras providências com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão. Em votação. Por favor, a Câmara Senado do Cabé. Declaro aprovado por unanimidade. O vereador José Rodrigues Filho, que denomina de rua Inácio Duarte de Aquino, Inácio Dodô, a rua com início na Sebastião Palmeira e final na linha férrea, logo paralela ao leste com a rua Antônio Ferreira Lima, no loteamento Vila São Francisco 2 e adota outras providências com parecer favorável à comissão competente. Discussão. Em votação. Por favor, a Câmara Senado do Cabé. Declaro aprovado por unanimidade. O vereador Almir Domingos, com subscrição de Tarcísio Landim, que reconhece que o
discussão. Em votação, quem for favorável à emenda, sentar contra o pé. Declaro aprovado por unanimidade. O vereador Chico Pinheiro, que reconhece a utilidade pública da Associação Comunitária Padre Cícero, Ascopar e adota outras providências com parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Em votação, quem for favorável à emenda, sentar contra o pé. Declaro aprovado por unanimidade. O vereador José Ronaldo Couto, com a subscrição de quase todos os edis, que fica concedido o título honorífico de cidadão brasileirense ao ilustríssimo senhor Dr. Lúcio Lourenço da Silva, pelos destináveis serviços prestados à nossa comunidade e abordando outras providências com parecer favorável às comissões competentes. Em discussão. Em votação, quem for favorável à emenda, sentar contra o pé. Declaro aprovado por unanimidade. O vereador Francisco José Pinheiro Neves, com a assinatura de quase todos os edis, que concede o título honorífico de cidadão valeirense ao ilustríssimo senhor Dr. Eduardo Regis Jucá e adota outras providências com parecer favorável das comissões competentes. Discussão. Não, senhor presidente. Pela ordem, vereador Chico Pinheiro. Solicito de Vossa Excelência que possa me pronunciar sentado. Meus prezados vereadores, senhores e senhoras, Juazeiro Filho de Comando do Povo dizer que a vida de vereadores é dado de cidadão brasileiro. Eu queria apenas, senhor presidente, senhores vereadores, justificar por que a minha intenção e por que tomei essa decisão de tornar o cidadão Eduardo Jucá filho de Juazeiro. Constatei que é um profissional da área de medicina que atende quase toda semana a 10, 15 pessoas de Juazeiro que vá ou que não pelo INAMPS. Hoje nós temos aí o INAMPS, de SUS, e a pessoa morre para se operar cardiacamente, fazer uma operação do coração, esperando que a ordem de porta dele, esperando que seja autorizado. Não é só de Juazeiro, não é qualquer cidade do Cariri, de qualquer parte do Ceará. Chega uma pessoa doente do coração, do doente do carteiro, não quer saber, requisito pelo SUS. Se o SUS autorizar, opera, se não autorizar, ele opera. Fiz uma pergunta aí na grande, doutor Regis, quando eu fui operar, eu perguntei. Achei as instalações de São Raimundo do Corpo, a vista do nosso teste que eu tentei, por que ele continuava aqui no hospital? E respondeu que era porque se saísse dali não tinha para onde levar apoiando na pobreza do Ceará. E isso é bonito, isso é que o Flamengo precisa desse tipo de encontro. Só isso, muito obrigado. Em votação, quem for favorável, permaneça sentado, contrário de pé. Declaro aprovado por unanimidade. Os expedientes. Pergunta se tem algum vereador inscrito na tribuna. O vereador Manuel Raimundo de Santana Lera. Pessoa popular aqui presente. Eu vim aqui com a intenção de esclarecer sobre o projeto de lei que apresentamos hoje, que procura regulamentar a realização do procedimento cirúrgico conhecido como ligação de trompas ou laqueadura tubular na rede pública municipal. Isso aí trata-se de um meio de anticoncepcional contraceptivo, uma forma de evitar a gravidez muito comum no nosso país e aqui na nossa cidade, que tem sido, via de regra, realizado de forma irregular, de forma muitas vezes clandestinas, nos hospitais privados e nos hospitais públicos, e mais do que isso, e o pior, tem sido realizado de maneira irresponsável, de maneira negligente e muitas vezes utilizado como moeda eleitoral. Então existem políticos que têm acesso a médicos de maneira fácil ou que são médicos que se valem desse subterfúgio para trocar o voto daquela mulher que quer fazer a laqueadura e de toda a sua família por aquele procedimento. Então existe a possibilidade agora de transformar esse ato cirúrgico numa coisa legal, feito sob critérios, com assistência médica e selecionando de fato aquelas pessoas que têm uma indicação precisa para isso. O Conselho Federal de Medicina e o próprio Ministério da Saúde definem quais são os critérios para o qual existe a indicação da laqueadura do bairro. Então, na medida em que Juazeiro reconhece esse direito da mulher juazeirense
que propicie as condições necessárias para que seja realizado com total segurança, o município passa a garantir esse exercício da cidadania e evitando que aqueles inescrupulosos, que muitas vezes foram eleitos à custa desses procedimentos, que eles tenham esse mecanismo de corrupção eleitoral reduzido a zero e que as pessoas possam ter acesso ao procedimento de forma segura e de forma tranquila. Gostaria, inclusive, senhor presidente, que quando fosse ser feito parecer da Comissão de Saúde a respeito deste assunto, que me fizessem um convite para que pudesse participar da discussão sobre essa questão que me parece da maior importância. Assim como julgo necessário também, não tive a oportunidade nesse momento, de elaborar, da mesma forma, um projeto de lei que garanta aos homens que querem fazer a vasectomia, um método contraceptivo também, aonde ele, semelhante à laqueadora, consegue de forma permanente evitar a concepção e também seja garantido pelo serviço público. Então, assim o serviço público ele cumpre um papel importante no que diz respeito ao planejamento familiar, que garante, além dos métodos contraceptivos como os anticoncepcionais, as famosas pílulas, hoje as medicações injetáveis para um mês, garantia de contracepção, também o acesso ao DIU e um outro recurso, mas esse que tem sido usado de forma irregular. Então, acredito que os senhores vereadores devem estar sensíveis para esse problema, uma vez que, via de regra, você escuta os pacientes que procuram, as mulheres que procuram, pedindo, inclusive, o vereador agenciar, intermediar, muitas vezes, nesse procedimento. Essa seria uma das questões que eu queria acrescentar. O outro ponto, pois não, é uma honra. Muito obrigado. Eu quero fazer uma observação aqui ao nobre vereador Santana. Eu não sei até que ponto esse projeto de lei torna necessário, porque o senhor como médico já tem conhecimento que a prática, que já existem normas, existem parâmetros para que seja efetuado as laqueaduras, as ligações de homens e mulheres, como também as vasectomias, claro, dos homens. E eu acho que a gente deveria cobrar o senhor prefeito, da Secretaria de Saúde, dos órgãos públicos, a aplicação do que já é legal. Seria porque o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, determina que seriam determinados parâmetros. Por exemplo, paciente cardíaco, paciente hipertensas, paciente portador de distúrbios neurológicos graves, paciente portador de psicopatia graves, e assim sucessivamente. Paciente portador de traumatismo grave. Então, isso já existe legalmente. Por quê? Porque é avaliado por uma equipe multidisciplinar. Médico, assistente social, serviço de enfermagem e uma equipe composta por uma comissão de saúde para que seja efetuada essa laqueadura ou essa vasectomia. Eu gostaria que o senhor presidente consultasse o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará até que ponto a Câmara pode definir quando a esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor. Essa pergunta é bastante oportuna e serve para esclarecer. O CRAF dá um passo à frente da gente nesse processo. Então, como para regularizar o procedimento na rede pública faz-se necessário uma remuneração, uma vez que os profissionais não vão querer ali executar essa tarefa gratuitamente, faz-se necessário que seja criado um projeto de lei, ou o prefeito poderia fazer um decreto-lei que depois submeter à aprovação da Câmara, e também que haja aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Com essa preocupação, nós já colocamos no nosso requerimento a necessidade de que tal propositura seja submetida também ao Conselho Municipal de Saúde, uma vez que é necessário também que haja um parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre esse assunto. Mas para se definir o teto financeiro dos procedimentos, é necessário que haja um projeto de lei, porque do orçamento que é repassado fundo a fundo, governo federal para o governo municipal, não existe um teto financeiro definido para o procedimento. Então, a justificativa mais plausível do ponto de vista da necessidade do projeto de lei municipal regulamentando o município de Juazeiro, mesmo que exista já a lei federal que dá sustentação a isso, é exatamente esse aspecto.
Uma vez que, ao contrário, não poderíamos nós atropelar o governo federal e fazer o projeto de lei aqui que não tivesse o amparo da legislação a nível federal. Ó, eu comparo um pouco isso com a questão até da... É uma outra situação, mas tem alguma coisa a ver. Com a questão da interrupção da gravidez indesejada. Embora a lei diga o seguinte, que a mulher pode fazer interrupção da gravidez por questão de risco de vida, ou uma questão de estupro, a gente nota o quê? Que as instituições públicas de saúde, elas não estão devidamente preparadas para enfrentar essa situação. O que acontece? Uma mulher de classe média, ela pode ir numa clínica particular e fazer perfeitamente a atividade, tá certo? Cirúrgica. Mas a mulher pobre, o que acontece com ela? Ela vai se submeter a ir em um local recôndito, sem qualquer qualificação para realizar aquele tipo de atividade. Me parece, guardando as devidas proporções, que acontece também uma coisa parecida nesse aspecto aí. Embora a lei ela possa respaldar a lei federal, há várias resoluções e leis nesse sentido, na prática, a gente precisa o tempo todo estar avisando que a lei existe e que ela precisa ser cumprida. Eu acho o seguinte, que nesse aspecto aí, o projeto de lei apresentado pelo governo Santana, ele não é só louvável, é necessário, diante da própria situação de que você tem leis federais, mas que terminam o plano do município não acontecendo. Daí a importância e a relevância desse projeto de lei. Agora, eu aproveito a oportunidade para lembrar que a lei orgânica do município, ela prevê uma série de direitos para a mulher que na prática termina não se concretizando. Por exemplo, o município institucionalizar um órgão com a finalidade de criar políticas públicas que possibilitem o exercício dos direitos da mulher e sua participação total. Vai lá. Aqui embaixo diz assim: será implantado o programa de assistência integral à saúde da mulher na rede municipal, ampliando o atendimento inclusive aos aspectos mental e psicológicos. Você vê, está aqui na lei, mas parece que é o seguinte, é uma lei fora do lugar, tá certo? Porque é uma distância muito grande entre o que está escrito e a realidade. Por isso a importância de se preocupar de acabar com esse distanciamento que existe entre a realidade e a lei. Ou seja, a lei, ela parece muito generosa, mas a realidade, ela é muito drástica, muito rigorosa, principalmente em relação à mulher. Por isso que esse projeto de lei, mais do que louvável, ele é uma necessidade imperiosa e que esta casa deve ter a sensibilidade no sentido de aprová-la. As laqueaduras já existem, já são realizadas em Juazeiro de uma forma legal. Inclusive, para o mais rico e para o mais pobre, o mais humilde, a mais humilde mãe de Juazeiro tem o direito de fazer laqueadura. Quando existe necessidade, quando existe aqui, quando existe ligação, e a própria tabela do SUS, que é a tabela mais humilde que existe em termos de procedimento médico, clínico e cirúrgico, como exemplo, uma hérnia, uma prostatectomia, uma cirurgia de cálculo renal, uma cirurgia de câncer. Essa tabela é a tabela mais simples. Se os senhores vereadores procurarem na tabela do SUS, existe um procedimento autorizado por lei, existe um procedimento legal que dá direito ao médico proceder e cobrar do SUS, do governo federal, a realização da laqueadura de várica, como também a vasectomia. Em casos específicos e esporádicos, deixando uma brecha para inclusive alguns profissionais inescrupulosos ainda cobrem fora dos pacientes, recebem do SUS e ainda cobram dos pacientes pelo procedimento. Então, o que nós queremos com essa lei é a definição de um teto financeiro do município para esse procedimento, que ele seja facilmente acessível, que não seja um procedimento que se torne moeda eleitoral corrente e que as pacientes não sejam exploradas pelos profissionais inescrupulosos que cobram os procedimentos por fora. Então, você pode ter acesso a isso, via de regra, a partir das equipes de programa de saúde e família, desde que existe uma referência para isso, para um centro específico que vai fazer as filiais e saber quais os casos que realmente são necessários ou não. Porque eu já cheguei a encontrar pacientes aqui com 17 anos, feito na quebra do pai, por um famoso político de Juazeiro. O que para mim é um crime, porque uma criança com 17 anos não tem a noção exata da gravidade, da responsabilidade por isso. Como vou dizer, não é uma questão de guerra, é uma questão de conveniência, mas um antigo político que muito precisa aqui de vários mandatos. Então,
dadas as conveniências e as normas. Uma outra questão diz respeito aqui aos decretos que o prefeito está emitindo aqui, decretos como se fosse o Fernando Henrique lá com as medidas provisórias dele. Então, o nosso Fernando Henrique, que via de regra está mandando decretos, movimentando, manipulando a questão do orçamento, sem ter a mínima discussão com a Câmara de Vereadores. E o argumento que se usa, com base no artigo 72, o inciso 7 da Lei Orgânica do Município, não diz nada mais, nada menos que o prefeito pode emitir decreto. Ora, isso aí nós já sabemos. Mas também, na nossa Lei Orgânica, diz que quando se trata de transferência de recursos de determinadas áreas para outras, essa discussão tem que passar pela Câmara de Vereadores. E uma das questões fundamentais de qualquer parlamento, e nós humildemente somos um parlamento pequeno, é a que nós temos o direito de fiscalizar e discutir os orçamentos. E não é isso que está se vendo no município de Juazeiro. O último deles aqui, ele mexe com a pequena quantia aqui de R$3.578.500. A adicional medida ao orçamento do município, crédito suplementar do valor relatado e destinando a reforço de dotação orçamentária constante dos programas de trabalho a seguir indicados. Aí tem uma série de hipóteses, os valores, mas ninguém tem conhecimento exato de quais são esses trabalhos que estão sendo realizados. E esse aqui, esse é uma dessas movimentações, um desses decretos. Na sessão passada tive a oportunidade de falar sobre um decreto noticiário, um adicional para o forró, no valor de 2 milhões é uma coisa, o que não o município é um valor extremamente importante, e ainda um adicional de R$320 mil para que o dinheiro do prefeito fizesse gastos durante as atividades do forró, pagando as despesas miúdas, que segundo o Renato lá, parte da eletricidade, corrupção, essas coisas. Então, são valores que precisam ser melhor esclarecidos para que o povo não fique achando que estão procedendo de maneira ilegal e também suspeitando da aplicação desses recursos. Tá? Então, essas questões, senhor presidente, senhores vereadores, fiz um pedido da sessão passada de que a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores se posicionasse a respeito da legalidade desse decreto e gostaria de ver a resposta dessa associação. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do Vossa Excelência, o deputado federal Roberto Pessoa, e gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir o apoio de Vossa Excelência lá na Câmara Federal para carregar recursos e usar da influência também do governo fechado de Vossa Excelência, para a construção do IML de Juazeiro Norte. Uma obra que tanto bem solicitada pelos senhores vereadores, falo aqui em nome dos 21 vereadores. Há muito tempo é badalado e esta casa faz as reivindicações e o IML não chegou aqui ainda em Juazeiro. Muitas vezes é obrigado a levar corpo para Fortaleza para fazer o exame do IML de Fortaleza. É uma cidade de mais de 200 mil habitantes, a maior do interior do estado, com dificuldade de implantar o IML de Juazeiro. Peço a Vossa Excelência o apoio para o IML. E peço a Vossa Excelência também que Vossa Excelência use também o prestígio com respeito à delegacia da mulher na nossa cidade. Sabemos do empenho de Vossa Excelência e da competência que Vossa Excelência tem em Brasília. Então, Vossa Excelência, muito nos honra a presença de Vossa Excelência aqui nesta casa. Fique à vontade, porque esta casa está de braços abertos para receber Vossa Excelência. Palavra o vereador Chipeiro. Só se de Vossa Excelência também só vai para você assentar. Eu não abatei porque tenho conhecimento que
nós não podemos ajudar o presidente como se estivesse pronunciando, mas assim eu fiz no questão de ordem para endossar nossas palavras, dizendo ao nobre deputado Roberto Tesouro, que, em primeiro lugar, fica as palavras do presidente da aprovação para o plenário, para a Câmara, dado por a presença de Vossa Excelência. Principalmente Vossa Excelência, que tem referido também a mim, quando lança um projeto para as instituições do cuidado do preciso. Se não me engano, foi Vossa Excelência que entra aqui. Enquanto ao INPE, eu queria lembrar ao nosso presidente que na minha primeira estadia nesta casa, em 1988, eu fiz 450 requerimentos a respeito do IML. Fiz isso na segunda e fiz isso na terceira. E esta verba do IML veio para Juazeiro por 2 vezes. Eu tenho armado os meus arquivos o destino dessas verbas a Juazeiro do Vale para ser contribuído do IML. E estas verbas foram desviadas e o IML até hoje está no centro. Portanto, eu nosso palavras, de Vossa Excelência, que dê uma força, porque eu sou testemunho logo. Já filmei perícias médicas sendo feitas no meio de crianças, com vista dessas nas calçadas, como era feita aqui na Praça do Socorro. E Juazeiro hoje tem conhecimento do nosso deputado, que é uma cidade de grande porte. E que esse tipo de educação a gente tem que dar a Juazeiro, tem que elevar para levar. Muito obrigado. Eu quero reforçar as palavras do nobre vereador, presidente, senhor Lunga, e reforçar, senhor deputado, que nós, como juazeirenses, há muito tempo estamos ansiando pela construção do IML Juazeiro. É triste a gente ver uma pessoa humilde ser examinada por um médico que, na maioria das vezes, não tem competência legista para examinar esse quadro, para examinar esse corpo que ali sua família fica sofrendo, porque merecia, mesmo sendo cadáver, mesmo sendo corpo, ali já existiu uma vida, ali já tem um pai, mãe, irmãos e amigos. Mas fica jogado ao relento, no cemitério, nos hospitais, esperando que chegue o médico legista para que assim faça o exame. É imprescindível o Juazeiro cobra do senhor como deputado federal para que interceda junto ao governo estadual a construção o mais rápido possível de um ML com equipamento e com médico legista. Hoje, como médico, eu reconheço isso e sei o grande sofrimento dos médicos, principalmente dos plantonistas, quando o delegado envia corpo para ser analisado pelo médico plantonista. E muitas vezes ele diz: eu não sou legista, não tenho competência para dar esse laudo de que essa pessoa faleceu. Juazeiro hoje não existe nenhum médico legista nomeado pelo governo do estado do Ceará. A população do Cariri hoje não tem médico legista. A população do Juazeiro agradece pela sua intervenção, senhor deputado. Para concluir, senhor deputado. Senhor presidente, pela ordem. Hoje também, sua permissão, vossa permissão, para você assentar, deixa eu fazer também um requerimento ao nobre deputado federal, Roberto Tesouro, no sentido que Vossa Excelência possa também intermediar verbas junto ao Ministério do Meio Ambiente para podermos fazer a despoluição do Rio Salgadinho em nossa cidade, um importante rio que percorre várias cidades da região daqui e que nós sabemos que está totalmente poluído. Bem como Vossa Excelência possa, como parlamentar federal, averiguar essas verbas federais que estão vindo aqui para São Vicente de Juazeiro, esse projeto de cidade cenográfica aqui de frente à Praça da Matriz. Inclusive nós temos puxamos de internet que já é cerca de R$1.850.000 e que, se o senhor for até o canteiro de obra, lá não foi gasto sequer R$100.000. Então é nítido que houve desvio de verba para fazer um cruzeiro do sertão aqui de Juazeiro, verba federal, verba aqui. Vossa Excelência, como parlamentar federal, evidentemente sabe que tem o dever de acompanhar e averiguar os procedimentos de aplicação dessas verbas públicas. Muito obrigado.
Para concluir, Vossa Excelência, senhor deputado federal, estamos fazendo essa solicitação a Vossa Excelência, mas sabemos também que aqui no Juazeiro e que no Cariri tem representante do deputado federal. Mas há muito tempo que esse deputado aqui existe e há muito tempo que o IML é solicitado por esta casa e esta casa tem conhecimento que não veio ainda porque não houve um esforço do nosso representante. Sabemos muito bem que esse IML vindo, vamos tomar conhecimento quem foi o deputado, quem foi a influência, para que seja divulgado e que a população tome conhecimento deste grande ato de quem realizar. Eu queria aqui pedir permissão a todos os colegas vereadores. Sabemos que a tribuna só pode ser usada com terra, mas queria pedir permissão, quebrando aqui o regimento e a permissão de Vossa Excelência, todos os edis dessa casa, para abrir um espaço para o deputado Roberto Pessoa, o qual ele aqui me pediu para pronunciar. Então, Vossa Excelência, pelo que eu vejo aqui, tem o conhecimento de todos os edis dessa casa. Fique à vontade nesta casa para se pronunciar. Eu disse, senhor presidente, vereador Luca, que eu quero saudar todos os vereadores, quero em primeiro lugar pedir desculpas pelos demais que não são parlamentares aqui. Eu fiz uma reunião na URCA com os alunos e estudantes e também com a Pró-Reitoria de Extensão para um projeto de desenvolvimento do Araripe. Existe na Câmara dos Deputados um projeto de autoria do deputado Inácio Arruda que cria a região do Araripe, região socioeconômica do Araripe, com 56 municípios, 38 do Ceará e os outros do Piauí e de Pernambuco. Então, como eu faço parte da comissão, que fazer um debate com a URCA para me municiar informações técnicas. Por isso, não vim paletó, mas chegando aqui, sabendo que tinha sessão da Câmara, e tendo muito apreço pelo Poder Legislativo, aqui vim fazer uma visita à Câmara dos Vereadores e fui convidado para participar da mesa e fiquei muito honrado. E agora, esse debate foi provocado também pelo presidente e por mais 3 senhores vereadores. Quero dizer aos senhores, eu sou muito sincero nas minhas colocações, é a obrigação do parlamento trabalhar. Aqui eu obtive 2.600 votos, portanto, eu tenho representação legítima do povo de Juazeiro do Norte para fazer os pedidos que eu feito. Eu recebi muitos pedidos da Câmara, requerimento aprovado, todos os do prosseguimento e acompanhamento, todos que vocês estão. Comunico também com a Câmara, com quem eu tenho uma comunicação fácil e abundante nesses meus 11 anos de mandato de deputado. 4 deputado estadual, Rafael Cláudio, e agora com 2 anos e meio de mandato. Portanto, a questão do ML, como eu ressaltar aqui, é uma questão antiga, um absurdo, nem só para o Juazeiro, mas para a região do Cariri, que tem de 550 a 600 mil habitantes, não possuía o equipamento que auxilia a segurança pública, porque não é só, o ML não é só para tratar de cadáveres, que já seria muito importante, mas é um instituto importante no acompanhamento dos delitos policiais e também dá sustentação à justiça, para a justiça julgar melhor as ações que chegam no fórum. Portanto, é uma obrigação do governo do Estado esse equipamento. Quanto à questão também da delegacia da mulher, sabemos da violência todo dia contra a mulher, e aqui no Cariri tem sido, ultimamente, a mulher sendo agredida, sendo morta, de todo tipo de violência com a mulher, que está com uma incidência muito alta aqui em Juazeiro do Cariri. Portanto, é outra delegacia fundamental. Quero dizer aos senhores, e os senhores sabem, que eu não pertenço à base política do governo do Estado. Portanto, como deputado legítimo de Juazeiro, farei esse contato. Portanto, na hora
de vir aqui a ordem de serviço, naturalmente o nome do deputado vereador não será citado, mas isso não importa. O que importa é o trabalho que iremos fazer, inclusive vou estimular a bancada federal também. Foi votado aqui, deputado Eunice Oliveira, deputado Armando Bezerra, deputado Romo, deputado Salviano, para que realmente a gente se una, esses 5 deputados foram mais votados aqui em Brasília para trabalho em conjunto. Não só por essas causas, por citar aqui, a questão do Rio Salgado, da poluição, que aí sim, vereador, a questão da distribuição do Rio Salgadinho, é uma obrigação minha, porque são verbas do Ministério do Meio Ambiente, verbas federais, e o ministro do Meio Ambiente é meu correligionário, meu amigo, deputado José Sarney Filho. Queria apenas saber se tem um projeto em andamento, se já existe um projeto, uma ação, me facilitar para dar acompanhamento, senão irei pedir um estudo desse trabalho para a solução. Quero também dizer a questão da transição São Francisco, salientada aqui pelo vereador Chiqueiro, da minha luta constante e o presidente da República, de forma abrupta e de incompetência que ele tem em seu governo, diz que não vai mais construir a obra do seu governo. Naturalmente o governo dele não existe, o governo dele se acabou e a gente sabe perfeitamente isso. Mas temos muito fé que o próximo candidato da República seja um homem que volte para o social. Que a transição São Francisco era uma obra social, basicamente social, porque é água para beber e água para pequenas ações de saneamento e água para pequenas ações de irrigação, que é o emprego no semiárido. O estado da Paraíba, para citar um exemplo, será um estado inviável, completamente inviável, se a transição não for feita. E a República vem no dia 3 de setembro visitar o Castanhão. Ora, senhores vereadores, senhor presidente, visitar o Castanhão sem a transcrição é mesmo que quase nada. Sabemos nós que o Rio Salgado, com toda a sua potência, não tem condições de encher o açude Castanhão. E somente a transcrição da São Francisco é que dá a possibilidade do açude Castanhão mantendo o nível dinâmico para as ações que foi construída. Então, a visita dele aqui no Ceará será uma visita que vamos contestar essa questão do São Francisco e não será muito bom para ele, porque realmente o Ceará, no momento em que ele pela seca, disse que não vai construir São Francisco. Colocamos 200 milhões de reais no orçamento, aprovado para o início das obras. E esse dinheiro está começando a ser remanejado e teremos toda a atenção de ver se esse remanejamento vai ser feito. Também quero comunicar em primeira mão a esta casa e à imprensa que está aqui, que por volta do dia 5 ao dia 12 de outubro estará aqui em Juazeiro para uma grande reunião com o governador Siqueira Campos, conterrâneo nosso aqui, para falar sobre 2 temas, sobre o Tocantins, o que é o norte de Goiás e o que é o estado do Tocantins hoje. E também dizer da sua importância de fazer a transmissão das águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. Aí, com esta medida, nós iremos dar a boca daqueles que são adversários da obra, porque vai sair água do Tocantins para o São Francisco e vai reabastecer o que nós vamos tirar, que é apenas 70 metros cúbicos por segundo. Portanto, a informação que eu queria o movimento da Câmara dos Vereadores, dos seus vereadores e da classe política e do povo geral para o grande conhecimento que eu estou por trazer aqui no governador Siqueira Campos para falar desta questão também e mostrar que se o Cariri no povo do Ceará tivesse tido no momento em que o saudoso e grande deputado Wilson Roriz, filho de Jardim, queria constituir o Estado do Cariri, certamente a região do Cariri estaria muito melhor do que hoje. Não, é isso que nós estamos vendo. Cada vez que foi feito Mato Grosso do Sul, está bem melhor do que até o Mato Grosso do Sul. Todos os estados que foram divididos,
ficou bom para o Estado, que cedeu o território e ficou bom para o novo Estado. De forma que o governador Siqueira Campos, e eu estive em Tocantins agora, passei domingo, segunda e terça lá, e vi quanto progresso de Tocantins. Todo aquele estado cortado de estrada e energia elétrica. E indústria chegando, irrigação chegando, agricultura, a soja já sendo plantada em larga escala. De forma, meus amigos vereadores, desculpe me estender, mas eu não podia deixar de vir a esta casa que eu tanto gosto para não trazer uma notícia de esperança e de trabalho para nós parlamentares. Muito obrigado. Nada mais a ver a tratar da presente sessão, gostaria de agradecer. Só um pouquinho, eu queria responder a questão do dinheiro aplicado na cidade. Questão geográfica, né? Questão, eu acho, considero isso uma obra importante, porque vai fazer o turismo realmente aumentar, não só o turismo do bombeiro, que já é importante demais, o bombeiro pela sua fé, mas também um turismo que possa deixar riquezas e dividendos para a economia do Cariri e Juazeiro do Norte. Quer dizer que as verbas são verbas da Embratur. Sendo da Embratur, é um convênio com a prefeitura. E quem fiscaliza é a Caixa Econômica. Entretanto, vou me posicionar sobre essa questão da liberação de recursos. Às vezes o convênio é assinado e o recurso não é liberado. Às vezes a gente vai na internet, tem aquele valor, mas não foi liberado ainda. Pode ter acontecido a liberação. Não estou defendendo nada, apenas dizendo que a Caixa Econômica é um órgão sério que faz a fiscalização das obras da Embratur. Só uma parte, o que eu tenho a dizer, deputado, é só que esse mesmo projeto que está vindo agora, recurso para a conclusão, para a continuidade desse projeto, que nós aqui de Juazeiro, praticamente não sabemos concretamente que projeto é esse, a gente só sabe por nome, que já deram vários nomes desse projeto. Na administração passada, completamente, já vieram R$1.850.000. 1 milhão, mas faz parte do cruzeiro que o senhor teve a oportunidade de ir até lá, não foi, acho, sequer R$100.000, e mais de R$1 milhão foi desviado. E nós, particularmente, eu, outros vereadores, nós temos uma certa reserva, e já temos mais de 3 milhões já foram também liberados. Como deve ser, como vai ser aplicado esse projeto? Só nesse sentido, Gostaria de agradecer ao deputado federal, Sr. Roberto Pessoa, e dizer que já temos certeza de todos os requerimentos dos senhores vereadores. Muito obrigado pela apoio. Nada mais a ver tratado da apresentação, gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, do deputado Roberto Pessoa, dos funcionários da imprensa, do povo em geral. Declaro encerrada a apresentação. Seja bem-vindo. Tudo bem? Minha Amorim, Rádio Iracema. Roberto, como o senhor recebeu a notícia vinda do presidente da Câmara com relação ao IME e a delegacia da mulher? Importante, foi um pedido que já é bastante tempo que essa casa se envolve e que, por insensibilidade social, o governo Tasso ainda não instalou na região do Cariri, que abrange 600 mil habitantes, a unidade do IME, que é fundamental não só para a análise dos corpos dos cadáveres, mas também para dar sustentação à polícia e à justiça em crimes, em acontecimentos da área policial. Com esse reforço do presidente da Câmara do Juazeiro, o que o senhor demais deputados vão fazer a partir de agora? Exatamente, eu a partir de terça-feira irei conversar com os 5 deputados mais votados aqui em Juazeiro do Norte para fazer um trabalho articulado e pedir esta obra para sair. Também me prometi a questão da despoluição do Rio Salgadinho e também da delegacia da mulher, que é fundamental porque a mulher cada vez é mais violentada, em todos os sentidos, e aqui no Juazeiro, no Cariri, ultimamente tem acontecido crimes horríveis que balançaram a opinião pública do Brasil, e isso naturalmente a delegacia da mulher, se tivesse aqui, já seria uma condição melhor de elucidação desses crimes que é praticado todo dia na mulher, pelo marido, pelas pessoas,
pelos irmãos, da família e pelas drogas também, que quem é logo prejudicado é a mulher. Ô Roberto Pessoa, com relação ao estado do Araripe, o senhor faz parte da comissão, como está o andamento? Bom, no momento não é o estado do Araripe, no momento é a região do Araripe, mas quem sabe poderá ser esse embrião da região do Araripe se transformar no embrião do estado do Araripe, que compreende 56 municípios, 38 do Ceará e o restante do Piauí e de Pernambuco. Eu estou tentando incluir 3 municípios da Paraíba. Esse IML, tão falado IML, não vem para o Juazeiro para que venha beneficiar a população. Muitas vezes é feita uma perícia no meio de rua, no meio das crianças, e aquelas crianças vendo ser feita aquela perícia, dificulta um estudo por parte da justiça em casos criminais, e deputados estaduais, deputados federais passam tempo e o IML não vem. Não sei se não é empenho do deputado estadual, porque é uma obra do governo. Não sei se não é empenho do deputado federal, porque por motivo de ser deputado federal, ele tem o prestígio para interceder junto ao governo do estado, amigavelmente, e arrumar verba para que essa obra seja feita no Juazeiro. Então aproveitamos a oportunidade de ter aqui o privilégio de ter recebido o deputado Roberto Pessoa aqui para fazer o pedido ao vivo e a cores para que a população seja beneficiada. Esperamos o empenho desse deputado para que esta obra seja realizada. Vereador Lula, e quanto ao deputado Roberto Pessoa, que ele prometeu a sua pessoa? O deputado Roberto Pessoa foi muito claro que é obra do governo do estado, mas fizemos outros pedidos que o vereador pediu para a disponibilização do Rio Salgado. E ele nos informou que vai anteceder junto ao Ministério do Meio Ambiente para que essa verba venha para o Juazeiro para despoluir o Rio Salgado. Obrigado. Na tentativa de trazer para Juazeiro o tão propalado IML. Bom, vou me agregar às forças política do município, da Câmara dos Vereadores, do prefeito Carlos Cruz e também dos deputados aqui votados, para ser mais um, que aliás eu tenho feito esse pedido também já fiz há muito tempo, ser mais um para ver se o IML e a Delegacia da Mulher serão instalados em Juazeiro do Norte, que é uma região, é a capital da região do Cariri, que congrega mais de 600 mil habitantes. É um absurdo você ter um país onde não tem IML numa cidade de 200 mil habitantes. Isso é um absurdo. Vossa Excelência tem conhecimento que esta verba já veio um dia aqui para Juazeiro e desceu de água de esgoto abaixo? Não, eu tenho conhecimento hoje da Câmara dos Vereadores e realmente deve ter sido discriminação com o povo de Juazeiro, porque o governo Tasso Gereissati só pensa em Fortaleza, nada para o interior. Então é mais uma discriminação do governo Tasso Gereissati. Deputado Roberto Pessoa, com relação ao IML e à Delegacia da Mulher, para Vossa Excelência, qual seria o mais importante? Todos os dois. Entretanto, o IML é mais importante do que a delegacia. Se fosse dado a escolher um dos dois, se o governador chegasse, eu tenho dinheiro